Olá para todos e todas. Então este é o terceiro vídeo que eu estou gravando sobre biofeedback e neurofeedback. E eu pretendo nesse vídeo comentar um pouquinho sobre a fundamentação científica do biofeedback e neurofeedback, apresentando alguns artigos a critério de curiosidade para quem se interessa pelo tema. Então a gente já viu que biofeedback e neurofeedback vai ter em sua história uma relação bastante íntima com a análise do comportamento, a psicologia cognitiva e a fisiologia. Então vai ser o elo de ligação entre essas formas de conhecimento, se constituindo como uma forma de conhecimento e trabalho transdisciplinar. A gente vai ver que os conceitos principais e o mecanismo de funcionamento do biofeedback vai ter em sua fundamentação os conceitos básicos de comportamento operante e respondente e os conhecimentos sobre psicofisiologia aplicada. Então eu vou apresentar alguns estudos que vão falar sobre biofeedback e neurofeedback, falando o ano de publicação e a revista na qual foi publicado. Com isso, a minha ideia é apresentar inclusive algumas aplicações do biofeedback e do neurofeedback. Então um estudo importante vai ser o estudo de 2004, que foi publicado na Clinical Neurophysiology, cujo título traduzido em português é Os efeitos do treinamento de neurofeedback sobre a topografia espectral do eletroencefalograma. Então o estudo vai buscar analisar qual que é o efeito do neurofeedback no eletroencefalograma da pessoa que está em treinamento. Em 2005, o periódico Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America publica um artigo cuja tradução para o português é Estudos Críticos de Validação do Neurofeedback. Em 2006, o Journal of Neurotherapy publica o artigo cujo título traduzido é O que é neurofeedback? Vamos ver mais alguns artigos interessantes. Em 2010 tem uma publicação brasileira nos arquivos médicos do Hospital da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, cujo título é Biofeedback em Terapia Cognitivo-Comportamental, relacionando biofeedback com terapia cognitivo-comportamental. Existem aplicações do biofeedback e do neurofeedback em diversas áreas. Existe um artigo de 2011 da revista Originalien, em alemão, cujo título é Neurofeedback na Terapia do Zumbido. Existem alguns artigos também sobre fibromialgia, enxaqueca. Um artigo interessante sobre enxaqueca de 2002, publicado na Applied Psychophysiology and Biofeedback, cujo título é Sobre a Fisiopatologia da Enxaqueca, links para o tratamento com base empírica por neurofeedback. Existe um artigo também brasileiro
que foi publicado na revista Neurociências em 2012, bastante recente, cujo título é Neurofeedback na reabilitação neuropsicológica pós-acidente vascular cerebral. Em 1999, é publicado na Clinical Neurophysiology o artigo Mudanças de Potenciais Negativos e a Previsão de Resultado de Terapia Neurofeedback em Epilepsia. Em 2002, numa revista específica de epilepsia, Epilepsy and Behavior, publica Neurofeedback e Epilepsia. Em 2005, também na Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, é publicado o artigo Tratamento da Epilepsia por Neurofeedback. Já em 2006, a Applied Psychophysiology and Biofeedback publica o artigo Fundamentação e Prática de Neurofeedback para o Tratamento da Epilepsia. Em 2009, a Clinical EEG and Neuroscience publica o artigo Meta-análises de biofeedback por eletroencefalografia no tratamento da epilepsia. Em 1999, a International Society for Neurofeedback and Research da Europa publica o artigo sobre dependência química, cujo título é Nativos Americanos, Neurofeedback e Teoria sobre Abuso de Substâncias. 3 anos de resultados com treinamento por alfa-teta neurofeedback no tratamento do problema de beber em pessoas DIN da comunidade Navarro. Em 1995, esse já é um pouquinho mais antigo, o Journal of Clinical Psychology publica o artigo Treinamento Neurofeedback por Ondas Cerebrais Alfa-Teta, um tratamento eficaz para alcoólatras masculinos e femininos com sintomas depressivos. Já em 97, o Journal of Neurotherapy publica o artigo Uso Clínico de um Protocolo de Assimetria Alfa no Tratamento de Depressão por Neurofeedback. 2 estudos de caso. Então, o conhecimento sobre neurofeedback e eletroencefalografia tem demonstrado que a simetria lateral de alfa está envolvido em sintomas depressivos. Então, ao invés de existir um predomínio de alfa no hemisfério direito, esse predomínio em pacientes depressivos está no hemisfério esquerdo. Em 2005, o Journal of Adult Development publica o artigo Tratamento por Neurofeedback da Depressão e Ansiedade. A maior parte dos estudos sobre biofeedback e neurofeedback vão ser sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em 2002, a revista Alternative Therapies in Health and Medicine publica o estudo Tratamentos Alternativos para Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Evidências apoiam o seu uso? Em 2003, a Applied Psychophysiology and Biofeedback publica um estudo bastante interessante, cujo título é Tratamento por Neurofeedback para Transtorno de Déficit de Atenção em Crianças, uma comparação com metilfenidato. Então, nesse estudo, os autores vão comparar os efeitos de 2 grupos de crianças, um submetido ao neurofeedback e outro submetido ao tratamento com metilfenidato, que é o principal medicamento utilizado para esse transtorno. Em 2005, a Wiley Periodicals
publica o artigo Neurofeedback em adolescentes e adultos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vai ser um artigo interessante no ponto de vista que valida as técnicas de neurofeedback não só para crianças, mas também para adolescentes e adultos. Em 2005, a Applied Psychophysiology and Biofeedback também publica um artigo cujo título é Neurofeedback, um tratamento alternativo eficaz para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em 2006, também na Applied Psychophysiology and Biofeedback, vai ser publicado um outro artigo sobre neurofeedback e TDAH, mas utilizando neurofeedback não por eletroencefalografia, mas sim por ressonância magnética funcional, que é um outro tipo de técnica. O título é Investigação por Ressonância Magnética Funcional dos efeitos do treinamento de neurofeedback sobre as bases neurais da atenção seletiva e inibição da resposta em crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em 2007, o periódico Alternative Medicine Review publica o artigo Biofeedback por eletroencefalografia no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É também em 2007 que a Applied Psychophysiology and Biofeedback publica um artigo sobre neurofeedback com crianças com TDAH, comparando dois protocolos de tratamento, os protocolos SCP e o protocolo Theta-Beta. O título é Neurofeedback para crianças com TDAH, uma comparação entre os protocolos SCP e Theta-Beta. Em 2009, a Clinical EEG and Neuroscience publica o artigo Eficácia do Neurofeedback no tratamento do TDAH. O efeito sobre a inatenção, impulsividade e hiperatividade, uma meta-análise. Então a gente já começa a perceber que existem estudos bastante conceituados, em revistas também bastante conceituadas, utilizando-se de metodologias sérias de estudo, falando sobre biofeedback e neurofeedback. Em 2009, o International Journal of Psychophysiology publica Efeitos eletroencefalográficos distintos no treinamento por neurofeedback com crianças com TDAH, um estudo randomizado controlado. Em 2010, agora um estudo já um pouco mais recente, a European Child and Adolescent Psychiatry publica o artigo Treinamento de Neurofeedback em Crianças com TDAH, 6 meses de follow-up em um ensaio clínico randomizado. É um artigo bastante interessante que vai falar sobre a durabilidade do treinamento neurofeedback ao longo do tempo, mesmo após o término do treinamento. Em 2011, o Journal of Neurotransmission publica o artigo TDAH e Neurofeedback por Eletroencefalografia, um estudo de viabilidade placebo-controlado, randomizado e duplo cego. Em 2012, a Neurotherapeutics publica o artigo Informação baseada em evidências sobre o uso clínico do neurofeedback para o TDAH. Em 2007, também na Applied Psychophysiology and Biofeedback, é publicado o artigo Fontes atuais de alteração no eletroencefalograma induzido por neurofeedback na aprendizagem de crianças com necessidades especiais, um estudo exploratório. Novamente na Wiley Periodicals, em 2008, é publicado Neurofeedback por ressonância magnética funcional,
aprendizagem mediada e consolidação da ativação cerebral regional durante atividade imagética motora. Em 2007, na The Clinical Neuropsychologist, publica o artigo Neurofeedback por eletroencefalografia, um breve exemplo de treinamento de picos de frequência alfa para o aprimoramento cognitivo em idosos. Em 2010, na revista Psicologia em Estudo da Universidade Estadual de Maringá, é publicado o artigo Tendências do Neurofeedback em Psicologia, revisão sistemática. Existem alguns artigos ainda não disponibilizados online gratuitamente, publicados este ano na Applied Psychophysiology and Biofeedback, que são bastante interessantes. Então eu vou citar alguns. Passos para o desenvolvimento de um tratamento de biofeedback por eletroencefalografia para dor crônica, treinamento por neurofeedback para dependência de opiáceos, melhoria da saúde e da fissura, biofeedback por eletromiografia diferencial para crianças com TDAH, um método de controle por treinamento por neurofeedback com uma ilustração de caso. Tem um outro artigo que também imagino ser bastante interessante, que é o biofeedback por eletroencefalografia um tratamento eficaz em desordens do espectro autista, um estudo randomizado controlado. O efeito de uma única sessão de curta duração de biofeedback por variabilidade da frequência cardíaca sobre o eletroencefalograma, um estudo piloto. E biofeedback por controle assistido da arritmia sinusial respiratória como uma intervenção comportamental para sintomas depressivos em pacientes de cirurgia cardíaca, estudo preliminar. Desse modo, então eu apresentei alguns artigos, eu tenho mais alguns. Quem se interessar é só entrar em contato, que eu posso encaminhar esses artigos. Eu estou aberto novamente a sugestões, críticas, demonstrações de interesse e discussões. Tá? Então, acho que o diálogo é sempre bastante interessante e vamos conversar um pouquinho sobre biofeedback e neurofeedback.